Ele vai voltar. Esta não é apenas uma frase. É a promessa que pulsa no coração da Igreja de Cristo há 2000 anos. É a esperança que sustentou os mártires enquanto caminhavam para a arena. É o consolo que animou os apóstolos em suas prisões escuras. E é, ainda hoje, a nossa bendita esperança, a certeza que nos faz levantar a cabeça em meio ao caos deste mundo. O nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, prometeu que voltaria. E Ele, que é a testemunha fiel e verdadeira, sempre cumpre a sua palavra. Mas, apesar dessa certeza gloriosa, o coração de muitos crentes sinceros se enche de ansiedade e de confusão quando pensamos neste assunto. Como será exatamente a sua vinda? O que a Bíblia quer dizer com arrebatamento? E qual é a diferença para a segunda vinda? O que acontecerá conosco em meio a tudo isso? O medo do desconhecido e as muitas teorias confusas por vezes acabam por ofuscar a alegria pura e simples da promessa. É por isso que nesta jornada de hoje, nós vamos, com a Bíblia como nosso único guia, colocar cada evento em seu devido lugar. Nós vamos desvendar de forma clara e ordenada a sequência gloriosa do retorno de Cristo. E o nosso objetivo é que, ao final deste tempo, a sua confusão seja trocada por uma clareza que gera paz, que o seu medo seja transformado em uma esperança que gera alegria, e que a sua crença na volta de Jesus se torne uma certeza tão vibrante que ela mude a forma como você vive o seu dia de hoje. E para entendermos cada detalhe profético, nós precisamos nos lembrar que esta é, acima de tudo, a conclusão de uma grande história de amor. A chave para decifrar a profecia é a promessa que o noivo fez à sua noiva, a Igreja. Em João capítulo 14, ele nos diz: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." Cada evento que vamos estudar, cada fase de seu retorno, é um passo dele em nossa direção. É o movimento do noivo que, com saudade, vem para finalmente buscar a sua noiva para a grande festa do casamento. A primeira fase do retorno de Cristo é um evento de resgate e de amor, e que fala diretamente à nossa dor, à nossa confusão sobre os termos arrebatamento e segunda vinda, e ao nosso medo de sermos deixados para trás. A primeira vinda de Cristo para a sua Igreja não será com os pés no chão, mas com um encontro nos ares. O princípio bíblico mais claro sobre este evento nos é dado pelo apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E eu quero que você ouça estas palavras com o coração, e não com a mente. Ele diz: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor." E aqui, uma revelação contra-intuitiva nos enche de uma paz gloriosa. Este evento, o arrebatamento, não é um evento de juízo para os crentes. É um evento de livramento. É um resgate. É uma reunião de família. Note que o texto diz que o encontro acontece nos ares. Cristo não pisa na terra neste momento. É a retirada da noiva, a Igreja do mundo, antes que o período final da ira de Deus seja derramado sobre a terra. É o momento em que a promessa do noivo, de nos levar para si mesmo, se cumpre de forma literal e instantânea. A aplicação prática desta esperança, segundo o próprio apóstolo Paulo, deve produzir em nós duas coisas. Primeiro, um consolo mútuo. Ele termina a passagem dizendo: "Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras." A esperança do arrebatamento não é para gerar medo ou debate, mas para que possamos nos consolar e nos encorajar, especialmente quando perdemos um ente querido que dormiu no Senhor. E segundo, ela deve produzir em nós uma vida de santificação, de vigilância, vivendo a cada dia de modo a estarmos prontos, a qualquer momento, para este glorioso encontro com o nosso noivo. Pense nesta poderosa metáfora. O arrebatamento é como a evacuação de emergência de uma embaixada, antes que uma guerra total ecloda no país em que ela está. O rei, sabendo do perigo iminente que virá sobre aquele território, envia as suas naus, os seus helicópteros celestiais,
para resgatar os seus próprios cidadãos e levá-los em segurança para a pátria, para o lar. É um ato de amor, de proteção e de livramento, para que a sua noiva não passe pelo tempo da grande tribulação que virá sobre o mundo. Depois do resgate, depois do encontro nos ares, a Bíblia nos diz que a igreja passará por um momento de avaliação, e a palavra julgamento ou tribunal, para muitos de nós, é um bloqueio. Ela nos causa dor e medo, pois nós imediatamente a misturamos com a imagem do juízo final dos ímpios, com a condenação eterna, e pensamos com ansiedade se teremos que responder por cada uma de nossas falhas. Mas o princípio bíblico nos mostra que este é um tribunal de natureza completamente diferente. O apóstolo Paulo diz, em sua segunda carta aos Coríntios, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. E em sua primeira carta, ele descreve como será essa avaliação. Ele nos compara a construtores, edificando sobre o único fundamento que é Cristo, e diz que a obra de cada um será provada pelo fogo, para que se revele de que material ela foi feita. E aqui, uma quebra de expectativa nos liberta completamente do medo. Este não é um tribunal de condenação. A nossa salvação já foi garantida para sempre pelo sangue de Jesus na cruz. Este é um tribunal de avaliação de serviço, de distribuição de recompensas. A palavra grega para tribunal aqui é bema, e o bema seat na cultura greco-romana não era a cadeira de um juiz que proferia sentenças de vida ou morte. Era a plataforma elevada onde o imperador ou o juiz dos Jogos Olímpicos se sentava para recompensar os atletas vitoriosos. O tribunal de Cristo é o momento em que o nosso rei irá avaliar como nós vivemos a nossa vida para ele, depois de sermos salvos, para nos entregar os galardões, as coroas, a herança que ele preparou para os seus servos fiéis. A compreensão desta verdade nos convida a uma profunda mudança de percepção. A perspectiva do tribunal de Cristo não deve, de forma alguma, gerar medo em um coração que já foi perdoado. Pelo contrário, ela deve gerar em nós uma santa e poderosa motivação. Deve nos inspirar a viver, hoje, com um senso de propósito eterno. Pense nesta poderosa e encorajadora analogia. O tribunal de Cristo é como a cerimônia de formatura de uma grande universidade. Ninguém que está ali, sentado, com a sua beca, está com medo de ser reprovado. Se você está na cerimônia, é porque você já passou, você já foi aprovado. A cerimônia é para celebrar a jornada que foi concluída e para distribuir as honras, os prêmios e os diplomas àqueles que se destacaram em seu serviço e em sua dedicação. É um dia de festa, de alegria e de recompensa. Se o arrebatamento é a vinda de Cristo para os seus santos, a segunda vinda é o retorno de Cristo com os seus santos. E este evento fala a nossa dor, a nossa visão por vezes incompleta de um Jesus apenas manso e humilde. Nós temos dificuldade de imaginá-lo como um rei poderoso, um guerreiro conquistador, que executa a justiça com uma espada. Mas o princípio bíblico, a visão que o apóstolo João nos dá em Apocalipse capítulo 19, é de uma clareza ofuscante. E este é um evento totalmente distinto do arrebatamento. João diz, "E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça." Ele continua, dizendo que os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E aqui, uma quebra de expectativa nos mostra o propósito deste retorno glorioso. Este não é um evento secreto para a igreja. É um evento público e global, visível para todo o olho. E o seu propósito não é o de um resgate silencioso, mas o de uma intervenção direta. Ele vem para julgar o mundo. Ele vem para guerrear com justiça. Ele vem para derrotar, de forma final e definitiva, a besta, o falso profeta e todos os seus exércitos, na grande batalha do Armagedon. E ele vem para estabelecer fisicamente o seu domínio, o seu reino, sobre toda a terra. A aplicação prática desta visão gloriosa é a âncora da nossa esperança pela justiça.
Ela nos dá a certeza de que a injustiça, a opressão, a maldade e a tirania que vemos em nosso mundo não terão a última palavra. Cada ato de maldade, cada lágrima do oprimido, cada clamor por justiça que sobe aos céus, será um dia plenamente respondido pelo Rei, que é fiel e verdadeiro. E saber disso nos liberta da necessidade de uma vingança pessoal e nos faz descansar na certeza da justiça final e perfeita de Deus. Pense nesta poderosa metáfora. Se o arrebatamento foi a saída discreta da noiva pela porta dos fundos do mundo para o início da festa de casamento no céu, a segunda vinda é o grande desfile triunfal do rei e de sua rainha, a igreja, pelas ruas principais da cidade. Não mais em segredo, mas para que todos os habitantes vejam, se curvem e reconheçam quem é o único e verdadeiro governante de toda a terra. Depois que o rei retorna e que toda a oposição é vencida, a história humana entra em sua fase mais gloriosa. E esta fase fala diretamente ao nosso bloqueio, à nossa dor, à sensação de que a paz, a justiça e a retidão são ideais bonitos, mas completamente impossíveis de serem alcançados neste mundo que conhecemos. Nós nos acostumamos com o caos, mas o princípio bíblico nos promete um tempo em que o caos será subjugado. O livro do Apocalipse, no capítulo 20, nos descreve um período de 1000 anos, um período em que Satanás estará preso em um abismo e em que Cristo e seus santos, a Igreja glorificada, reinarão sobre a terra a partir da cidade de Jerusalém. E aqui, uma quebra de expectativa nos enche de uma esperança concreta. Este não será um reino espiritual e abstrato, como o que existe hoje no coração dos crentes. Será um reino literal, físico, geográfico, político. Será o momento em que a oração que Jesus nos ensinou finalmente terá o seu cumprimento pleno. A vontade de Deus será feita na terra, assim como ela é feita no céu, sob o governo direto, visível e perfeito do próprio Rei Jesus. Este será o cumprimento de todas as centenas de profecias do Antigo Testamento sobre a era messiânica de paz e de justiça para Israel e para todas as nações. A compreensão desta verdade nos convida a uma profunda mudança de percepção. A esperança do milênio nos dá um vislumbre do projeto original de Deus para a sua criação. Um mundo que não é governado pela ganância, pela corrupção e pela violência do homem, mas um mundo governado em perfeita harmonia, em perfeita justiça e em perfeita paz, sob a autoridade amorosa de seu Criador. O reino milenar é, em certo sentido, um trailer da eternidade, uma prévia de 1000 anos de como o mundo deveria ter sido, e de como ele será para sempre no novo céu e na nova terra. Pense nesta poderosa analogia do jardim. O jardim do Éden foi o projeto inicial, o protótipo, mas ele foi corrompido pela rebelião do primeiro Adão. O reino milenar de Cristo é o grande projeto de restauração. É o momento em que o segundo Adão, Jesus Cristo, governará pessoalmente sobre um mundo que, embora ainda não seja o estado final e perfeito, pois ainda haverá homens mortais vivendo sobre a terra, experimentará, pela primeira vez na história, a bênção indizível de um governo divino perfeito, justo e cheio de paz. Após o reino milenar, a Bíblia nos descreve a cena final da história humana como a conhecemos. É o juízo final. E este é um tema que causa muita dor e muito medo em muitos corações, por causa da confusão que existe sobre os diferentes julgamentos que a Bíblia menciona. Mas o princípio bíblico, a cena descrita pelo apóstolo João em Apocalipse, capítulo 20, é muito específica. Ele descreve o juízo do grande trono branco. E este julgamento acontece após o milênio, e é para todos os incrédulos de todas as eras. João descreve a cena com um temor reverente. Ele diz que viu um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E os mortos, grandes e pequenos, estavam de pé diante do trono. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o critério final, o que selou o destino eterno de cada um, foi este. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E aqui, uma quebra de expectativa é a fonte da nossa maior segurança e do nosso maior alívio. Este julgamento, o juízo do grande trono branco,
não é para os crentes da era da igreja. A nossa sentença já foi cumprida, de uma vez por todas, por nosso substituto, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O nosso juízo já aconteceu, e nós fomos declarados justos não por nossas obras, mas pela nossa fé nele. Este evento, portanto, é o ato final da justiça de Deus. É o momento em que toda a rebelião humana e demoníaca, que não foi coberta pelo sangue do Cordeiro, é finalmente julgada de forma pública, definitiva e irrefutável, antes que Deus crie a nova e perfeita realidade do novo céu e da nova terra. O conhecimento deste juízo final, então, não deve produzir em nós um medo sobre o nosso próprio destino, mas ele deve produzir em nós duas coisas. Primeiro, uma profunda e eterna gratidão. A gratidão de sabermos que fomos salvos de um destino tão terrível, não por nosso mérito, mas pela pura e maravilhosa graça de nosso Deus. E segundo, ele deve produzir em nós uma urgência compassiva, uma paixão por compartilhar o Evangelho com aqueles que amamos e que ainda caminham, sem saber, em direção a este trono de juízo. Pense nesta poderosa metáfora da corte, para que a distinção fique clara em seu coração. Se o tribunal de Cristo, que acontece após o arrebatamento, é como a cerimônia de premiação para os cidadãos do reino, para os servos fiéis. O juízo do grande trono branco é como a corte marcial para os rebeldes. É o julgamento final para todos aqueles que, ao longo de suas vidas, se recusaram a aceitar a anistia, o perdão gratuito que foi oferecido pelo Rei. A nossa segurança está em sabermos em qual destes dois eventos nós estaremos presentes. Depois do juízo final, depois que toda a rebelião e todo o mal forem removidos para sempre, a história não termina. Na verdade, é ali que ela verdadeiramente começa. E a visão que Deus nos dá de nosso destino eterno confronta o nosso bloqueio espiritual, a nossa visão limitada e muitas vezes um pouco monótona do céu como sendo apenas um lugar etéreo, de nuvens, de harpas e de espíritos flutuando. O princípio bíblico que o apóstolo João nos descreve nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse é o de uma realidade muito mais concreta, muito mais gloriosa e muito mais desejável. Ele diz: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." E então, ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como uma esposa adornada para o seu marido. E ele ouve a declaração final do plano de Deus: "Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus." E aqui, uma quebra de expectativa gloriosa explode em nossa alma. O nosso destino final não é um espírito flutuando no céu. É uma existência física, em um corpo glorificado, ressurreto, em uma terra que foi completamente recriada, purificada pelo fogo. É a vida em uma cidade real, a Nova Jerusalém, desfrutando de uma comunhão perfeita e face a face com o nosso Deus, em um lugar onde Ele mesmo limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa visão nos convida a uma profunda mudança de percepção sobre a nossa esperança. A nossa esperança não é a de escapar da criação, como se ela fosse uma prisão. A nossa esperança é a da redenção completa e total da criação. O fim do plano de Deus, o seu desejo original, não era nos levar para longe da terra, era trazer o céu para a terra, para que ele pudesse, finalmente, habitar com o seu povo, em uma comunhão perfeita e sem véus, para todo o sempre. Pense nesta poderosa analogia da restauração. Imagine uma obra de arte magnífica, uma pintura de um valor incalculável, que foi vandalizada, rasgada e manchada. A restauração final e perfeita desta obra não seria queimar a tela original e guardar apenas uma fotografia dela. A verdadeira restauração seria um trabalho meticuloso, paciente e amoroso de limpar cada mancha, de costurar cada rasgo, de envernizar a obra original, tornando-a, ao final do processo, ainda mais gloriosa e mais bela do que ela era antes de ter sido vandalizada. E é exatamente isso que Deus fará com a sua criação. Se o retorno de Cristo é uma sequência de eventos tão gloriosa e tão certa,
Como nós devemos viver hoje? E esta pergunta confronta a dor de uma vida cristã que, por vezes, se torna apática, mundana, sem um senso de urgência, como se o nosso rei nunca mais fosse voltar. Mas o princípio bíblico que encontramos em todas as cartas dos apóstolos é um chamado constante a uma vida de preparação e de vigilância. O apóstolo Pedro nos diz: sede sóbrios e vigiai. O apóstolo João nos lembra: amados, agora somos filhos de Deus, e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E o próprio Jesus, em uma de suas parábolas, nos ordena a negociar até que eu venha, a sermos fiéis com os dons e com a missão que ele nos confiou. E aqui, uma quebra de expectativa precisa nos despertar de nossa letargia. A esperança da volta de Cristo não é, de forma alguma, uma licença para a passividade ou para o escapismo. Não é um convite para pararmos de trabalhar, de estudar e de viver, e ficarmos apenas olhando para o céu. Pelo contrário, a certeza da sua vinda iminente é o combustível mais potente que existe para uma vida de santidade ativa, de serviço fiel e de um evangelismo urgente. Saber que o noivo pode chegar a qualquer momento muda completamente a forma como a noiva se prepara para o encontro. A esperança da sua vinda nos oferece um filtro do "e se fosse hoje" para as nossas decisões diárias. Diante de uma escolha sobre como usar o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas palavras, o nosso coração pode se perguntar: se Jesus voltasse esta noite, eu ficaria feliz com a forma como eu investi este recurso que ele me deu? Esta decisão honra o meu rei que está voltando? Este filtro tem o poder de purificar as nossas motivações e de alinhar a nossa vida com a perspectiva da eternidade. Pense nesta poderosa metáfora. Nós estamos todos correndo a maratona da fé. E saber onde fica a linha de chegada, e principalmente começar a ouvir o som da multidão celestial que nos espera e que torce por nós, nos dá um novo fôlego, uma nova força para o sprint final. As profecias sobre a volta de Cristo são o som desta multidão celestial, nos incentivando, nos animando, nos dizendo: continue, não desista, o Rei está te esperando na linha de chegada. Que possamos então correr bem a última etapa da nossa carreira. Enquanto nós esperamos, enquanto vivemos nesta tensão entre o já da nossa salvação e o ainda não da volta de nosso Rei, Deus não nos deixou sozinhos. E isso confronta o nosso bloqueio, a nossa dor, a sensação de que estamos desamparados nesta longa e por vezes cansativa espera pela volta de Cristo. O princípio bíblico nos revela o papel duplo e maravilhoso do Espírito Santo neste tempo de espera. Primeiro, como já vimos, ele é o nosso penhor, a nossa garantia, o selo de Deus em nós, que nos assegura que a promessa da volta do noivo é inquebrável. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos revela, em Romanos, capítulo 8, algo ainda mais íntimo. Ele diz que nós, que temos as primícias do Espírito, ou seja, a primeira parte da nossa herança, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E aqui, uma quebra de expectativa nos enche de um consolo profundo. O anseio que nós sentimos pela volta de Cristo, aquela saudade do céu, aquele cansaço deste mundo caído, não é apenas um sentimento nosso, é o próprio Espírito Santo gemendo dentro de nós. É ele quem expressa, através de nossa alma, o desejo do próprio céu, pela consumação de todas as coisas, pela volta do Rei, pelo fim do pecado e da dor. O Espírito Santo é, ao mesmo tempo, a garantia da promessa e a fonte do nosso anseio pela promessa. A aplicação prática dessa verdade é um convite a reinterpretar a nossa saudade do céu. Quando você sentir essa profunda saudade de um lugar que você nunca viu, quando o seu coração se cansar das injustiças e da quebra deste mundo, podemos reconhecer que isso não é um sinal de fraqueza ou de escapismo. É a obra santa do Espírito de Deus em você, alinhando o seu coração com o coração dele. E nesse reconhecimento, o nosso coração pode se encher de gratidão por este gemido de esperança que ele produz em nós. Pense nesta linda e poderosa analogia do noivado. O Espírito Santo que habita em nós é como o anel de noivado que o nosso noivo, Jesus, nos deu antes de partir para preparar a nossa morada.
Ele é a prova constante, visível e presente do seu amor por nós e de sua promessa de que ele voltará para o casamento. E enquanto nós esperamos olhar para este anel, que é a presença e a obra do Espírito em nossa vida, nos enche de alegria, de segurança e de uma saudade santa, que nos faz clamar com ainda mais fervor pela volta do nosso amado noivo. E assim, ao final de nossa jornada pela promessa mais gloriosa da Palavra de Deus, o que nós encontramos? Nós vimos uma sequência de eventos perfeitamente ordenada e cheia de amor. Vimos o resgate da igreja, no arrebatamento. Vimos a avaliação e a recompensa das nossas obras no tribunal de Cristo. Vimos a sua vinda em glória para reinar, com poder e com justiça. Vimos o seu reino de paz na terra, o milênio, e vislumbramos a glória da nova criação, o nosso lar eterno na presença face a face de nosso Deus. A verdade libertadora que podemos levar em nosso coração é esta: a volta de Jesus não é um evento único, simples e assustador. É um processo multifacetado, rico em detalhes e glorioso em seu propósito. Um processo que foi planejado em cada detalhe pelo coração de um Deus que é amor, para trazer salvação para a sua noiva, justiça para a sua criação e, finalmente, a redenção completa de todas as coisas para a sua própria e eterna glória. Esta não é uma história de terror, é a maior história de amor já contada. E o convite final, a conclusão de toda a Bíblia, não é um alerta, não é um mandamento, é um clamor, é um convite para que nós participemos do clamor final da criação. No último capítulo do Apocalipse, o apóstolo João nos registra a oração que ecoa no céu e na terra. Ele diz: "E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida." O próprio Espírito Santo que habita em nós, e a esposa que somos nós, a igreja, nos unimos em um único e apaixonado clamor. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra não nos deixou no escuro, mas nos encheu de uma esperança gloriosa. Que os nossos corações a partir de hoje, em vez de se encherem de medo do futuro, se encham de uma santa e apaixonada saudade do nosso noivo, e que a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações se tornem um eco constante da oração mais importante e mais final de toda a tua igreja, a oração que une todos os santos, de todas as eras, em uma só voz. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.